Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do esporte em contar com o volante Dudu, jogador de 25 anos de idade que pertence ao Vitória e está jogando, ou estava, né, a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa informação de interesse do Leão para contar com o atleta foi confirmada pelo Leonardo Bonavides. Um abraço aí para ele, que é jornalista, influenciador do Vitória também, com mais de 90 mil seguidores nas redes sociais. Um abraço para o camarada. Confirmou sim esta informação de que há o interesse do esporte na contratação desse jogador. Da mesma forma, o esporte que está monitorando o atleta tem outros clubes interessados na Série A do Campeonato Brasileiro, que pode sim dificultar o negócio. O fato é que o Dudu é sim um jogador muito bom de bola. Numa realidade, por exemplo, de Série B do Campeonato Brasileiro, é um cara que já se destacou e muito na campanha do título do Leão no ano anterior. Entretanto, o Dudu, que nesse ano ele já recebeu proposta de 18 milhões de reais do Corinthians, a menos de um mês atrás, melhor dizendo, e o Vitória recusou, já que no começo do ano, uma oferta de mais de 20 milhões de reais do futebol russo tinha chegado pelo atleta e o Vitória queria um pouco mais, já que tem apenas 70% dos direitos econômicos do jogador. O Dudu caiu em uma fase ruim, tanto na parte física, o jogador não estava, digamos, se mostrando muito comprometido nos treinamentos, tanto é que o técnico Thiago Carpini acabou afastando ele dentro do elenco do Vitória. Inclusive eu até esqueci de trocar aqui o símbolo do Vitória pelo do esporte, né? Eu tenho outro canal também, ele chama Black Cartel Foot, onde lá a gente fala sobre o Vitória, então as informações do Leão de Salvador a gente consegue também falar com propriedade, vamos dizer aqui no canal. Acabei esquecendo de trocar os dois símbolos, né? São só um detalhe aqui, mas com toda certeza acaba fazendo a diferença. O Dudu, que acabou se envolvendo em uma confusão, estava num bar, enfim, ele e o volante Rodrigo Andrade, os torcedores, alguns, né, ditos torcedores do Vitória, acabaram jogando pedras nos carros, enfim, batendo boca ali com os jogadores. Sorte que ninguém saiu gravemente ferido e o Dudu, segundo declarações do presidente do Vitória, não seguirá mais no clube, não vai jogar mais essa Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Dudu ele não vai rescindir o contrato porque é um ativo do clube, o cara já recebeu proposta alta, tem só 25 anos de idade, então o Vitória não vai, digamos, rescindir o contrato dele agora, diferentemente do Rodrigo Andrade, que foi emprestado gratuitamente ao Mirassol até o final da Série B. Então o Dudu é sim essa alternativa para o esporte. Neste momento, óbvio que não precisa ser esse valor de 18, 20 milhões de reais, né? Depois desse ocorrido, o valor de mercado obviamente acaba sim abaixando. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Dudu também, na Série A do Campeonato Brasileiro que ele está fazendo, ou estava, né, pelo Vitória, uma nota média de 6,60, segundo o site SofaScore. Geralmente ele faz essa função de um primeiro volante, um jogador pé de ferro, essa posição que o esporte precisa sim se reforçar no Campeonato Brasileiro. E o Dudu tem uma outra característica também, que ele pode jogar tanto como um primeiro volante, como também como um segundo jogador, ali pelo lado esquerdo, um volantão que tem sim uma característica de desarme, de boa recuperação de bola, de carrinhos, enfim, um jogador com muita garra. Logo, rapidamente ganhou a torcida do Vitória e aparece até com relativamente qualidade um pouquinho mais à frente para uma ou outra construção de jogada. Não é um jogador que finaliza muito em direção ao gol, que marca muitos gols, mas é assim uma boa escolha. Pode deixar a sua opinião. Vitória que pagou 1.600.000 reais para contar com o Dudu em definitivo, tem esse contrato até dezembro de 2026, porém, como ele está em baixa hoje no mercado, não me surpreenderia se o Vitória negociasse o jogador por um valor menor do que esses 20, 25 milhões de reais pedidos aí pelo Corinthians, ou até mesmo emprestasse o atleta, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Sport está de olho nesta história. Sobre a carreira do Dudu, ele que é natural de São Vicente, em São Paulo, começa nas categorias de base do próprio São Vicente, passa na Portuguesa Santista e chega no Santos na equipe B. Roda também pelo Atlético Paranaense, interior do Paraná, e chega no Ferroviário, no Ceará em 2021, onde inclusive vai bem, fez uma boa Série C na temporada de 2022, foi contratado pelo Fortaleza no elenco Sub-23, então tem também passagem pelo Leão do PC. Não jogou por lá e foi para o Volta Redonda, onde se destacou muito no Campeonato Carioca do ano passado, onde o Volta Redonda fez sim uma boa campanha. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa.
a respeito do volante Dudu, se poderia ser uma boa alternativa, o fato que o jogador está assim no radar do esporte para a sequência do ano e essa posição que o Leão precisa sim. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante Douglas Costa. Você lembra dele? Ex-Bayern de Munique, Juventus, Seleção Brasileira, Grêmio, Estados Unidos e nesta temporada acabou não se firmando no Fluminense. Após 22 aparições, ele deu uma assistência e acabou rescindindo o seu contrato. No começo desta semana com o Fluminense, o vínculo dele era até julho do ano que vem. Das 22 aparições, somente 7 como titular no Campeonato Brasileiro, em 10 partidas foi titular em 2 delas. Desta maneira, rescindiu o contrato no Fluminense, existe um interesse de novo de um clube turco na sua contratação e ele não pode assinar com outro clube da Série A porque já completou mais do que 7 jogos. Desta maneira, uma opção seria, por exemplo, a Série B do Campeonato Brasileiro. O esporte que precisa, sim, na minha opinião, contratar mais um jogador de beirada, e óbvio que o Douglas Costa, apesar do momento técnico ruim do Fluminense nessa temporada, eu acredito que seria um baita reforço para muitos clubes aqui do futebol brasileiro. Ele que, segundo informações do jornalista Vene Casagrande, recebia lá no Fluminense R$440 mil mensais fixos, ou seja, esse contrato de produtividade. O máximo que ele poderia ganhar seria 560 mil no ano que vem. Então o contrato dele de produtividade, ele era pago 50% desse valor de 440 por meio de contrato de imagem. Além disso, caso o atleta atuasse por pelo menos 60% das partidas oficiais do Fluminense. Então tinha esse contrato de produtividade, que poderia chegar nesta faixa de 400, 500, enfim, 550 mil se ele continuasse para o ano que vem. Então, assim, óbvio que é um jogador caro, né? O esporte tem aí essa média de 100, 150, 200 mil para a contratação aí dos seus jogadores, assim como o Goiás, como o Avaí, o Coritiba. Não dá para sair gastando, torrando dinheiro a qualquer custo, porém não é impossível. Se a gente olhar, por exemplo, que outros jogadores já recebem, né, algo muito maior do que isso, por exemplo, o próprio Douglas Costa, quando vestiu a camisa do Grêmio em 2021, ganhava R$1,5 milhão mensais. Também ficava nessa mesma faixa salarial lá nos Estados Unidos e acabou topando essa redução salarial para jogar no Fluminense com o Fernando Diniz. Foi aí um pedido do treinador, acabou que não deu certo e agora está 100% livre no mercado. Pode deixar a sua opinião. O que você pensa a respeito aí do Douglas Costa? Se poderia ajudar nesta Série B do Campeonato Brasileiro? Se vale uma aposta, por exemplo, de uma contratação de um jogador de muito destaque que poderia também ajudar tanto na entrada de bilheteria, patrocinadores, venda de camisas? É algo também que a gente não pode desconsiderar para um clube da grandeza do esporte, a capacidade também de arrecadação com a sua torcida. E no aspecto técnico também, vou deixar para vocês um mapa de movimentação do Douglas Costa nesta última Série A pelo Fluminense. Segundo o SofaScore, uma nota média de 6,77. Jogador que tem essa característica de trazer essa bola da ponta esquerda para dentro, né, buscando clarear em um arremate de longa distância. Fez isso muito bem, né, na época ali, desde que ele surge no Grêmio, em meados de 2008, no Shakhtar também no futebol ucraniano entre 2009 a 2015, 2 excelentes temporadas pelo Bayern de Munique, marcando 7 gols em cada uma delas. Pela Juventus também começa muito bem em 2017, mas acaba tendo uma lesão no ano seguinte e não voltou, né, àquele nível máximo que ele estava lá no futebol europeu. Passa ainda na Juventus, mais um período no próprio Bayern de Munique e retorna no Grêmio. No ano passado, pelo Los Angeles Galaxy, marcou 4 gols e deu 7 assistências em 22 jogos. Agora, com o mercado de Série A fechado para o Douglas Costa, né, por conta das 10 partidas pelo Fluminense, resta para ele um futebol mais alternativo, por exemplo, na Europa ou até mesmo nos Estados Unidos, e até mesmo a Série B aqui do futebol brasileiro por 400 mil ou até mesmo um contrato mais baixo. O que você pensa sobre esse